Olá, alunos do nono ano. Então, estamos aqui para mais uma semana de estudo, semana 4 do volume 2 do Plano de Estudo Tutorado, componente curricular, Geografia. Com vocês, professora Mariana. O tema da nossa aula: produção agropecuária versus a segurança alimentar. Então, nesta aula, o que nós vamos ver? O que nós vamos estudar? A produção agropecuária. Então, dividi a aula em duas partes. Primeira parte aí do PET e a segunda parte eu fiz um complemento para que nós possamos entender melhor todo esse processo da produção agropecuária, tá? O desenvolvimento industrial ocorrido aí no século XVIII, ele não ficou restrito apenas às cidades, né? O que aconteceu com ele? Ele foi também até o espaço aí da zona rural e provocou importantes alterações no modo de produzir e de trabalhar no campo. De que forma? Com o desenvolvimento técnico-científico, foram ocorrendo inovações nas atividades agropecuárias. Quais são essas inovações? Mecanização da produção, uso de substâncias como os fertilizantes e os venenos, os agrotóxicos, ao mesmo tempo que essas inovações resultaram em aumento da produtividade. Se teve aumento da produtividade e se tinha mecanização, reduziu a necessidade da mão de obra. Então, com esses dois elementos, aumento da produtividade e redução da mão de obra, houve a concentração de terras nas mãos de poucos. Por quê? Aqueles que não tinham como adquirir os implementos agrícolas, as máquinas, que são muito caras, eles se viram obrigados a vender as suas propriedades para aqueles que tinham capital disponível, tá? E com isso provocou o quê? O êxodo rural. Então ajudou a explicar o intenso êxodo rural. Êxodo é o quê? Saída, certo? E esse êxodo rural aconteceu em diversos países, tá? Com o êxodo rural, a maior parte da população, uma grande parte da população foi morar na zona urbana. E atualmente, mais da metade da população mundial vive em cidades, certo? E estimativas indicam que até metade do século XXI, esse percentual será de 70%. O que ocorre? Esse 70% não vai ser igual em todos os países. Países muito pobres, a maior parte da população ainda vive no espaço rural, certo? Tem a base da economia aí no setor primário, são países subdesenvolvidos periféricos. Voltando aqui, se mais de 70% vai viver nas cidades, o que vai acontecer? Vai acontecer uma demanda, uma necessidade de alimentos, E esses alimentos vão vir de onde? Lá do campo. E uma boa parte deles vem de uma produção mecanizada, o uso de implementos agrícolas aí modernos, tá? Então, o que nós vemos? Então, nos últimos 20 anos, milhares de hectares de terras agricultáveis. O que são terras agricultáveis? Terras onde pode se plantar e produzir. Principalmente dos países do sul, então os países aqui da América do Sul, da África, uma parte da Ásia, eles vêm sendo comprados ou alugados por grandes empresas, muitas delas transnacionais, que eles estão vendo na agropecuária uma atividade econômica lucrativa e estratégica. Então, eles não estão pensando em produzir alimentos para matar a fome, mas sim para obter lucro e uma estratégia aí de produzir aqui nos países do sul, provocar os impactos ambientais aqui e lá na sua mesa ter alimento para toda a população. Essas terras são usadas geralmente para o cultivo de alimentos e de produtos voltados para a exportação e as indústrias, Então, nesse caso, nós vemos aí a soja, a cana-de-açúcar, vai abastecer uma indústria. E nesse processo, os maiores prejudicados são os agricultores familiares. O que é agricultor familiar? É aquele agricultor que produz alimento que abastece a nossa mesa, são os pequenos proprietários locais. Aqui em Cachoeira, a agricultura familiar tem um papel significativo, por quê? Existe uma lei federal que prega que 30% da merenda escolar tem que ser adquirida da agricultura familiar. E Cachoeira de Minas foi pioneira em aplicar essa lei, tá? Então, quando nós estávamos lá na escola, e se Deus quiser, quando a gente voltar, toda a merenda que a gente consumia, 30%
20% veio da agricultura familiar. Isso é bom? Isso é ótimo, ajuda os nossos pequenos produtores rurais, né? E aqui em Cachoeira nós temos pequenos produtores rurais, mesmo que as fazendas aí são pouquíssimas as que se entram no padrão aí de média propriedade, tá? Então, olha lá, esses agricultores locais, eles deixam de ter acesso à terra, né? Porque terra é um produto muito caro, então não são todos que conseguem comprar a terra. E muitos também querem ir para a cidade. E se o agricultor familiar deixa a terra, vai para a cidade, então vai agravar o quadro de insegurança alimentar, vai faltar alimentos, né? Mas nós sabemos que o problema da fome não é a produção de alimentos, e sim a desigualdade social na distribuição de renda, tá? Então, muitas vezes, esse pequeno agricultor, ele se vê forçado a migrar para as áreas urbanas, né? E por que ele se vê forçado? Porque vem alguém e paga um preço que às vezes a gente acha que é caro, mas na verdade foi um preço barato, que muitas vezes nós falamos que foi vendido por um preço aí de banana, tá? Muitas vezes, em alguns casos não, a propriedade ela tem o seu valor aí, certo? E quais são as principais áreas, os principais países que compram o produto do Brasil? Então, o Brasil exporta para a China, 18,8%, para os Estados Unidos, 7,3%, né? Os Países Baixos, a Holanda, 6,4%, o Japão, 3,5% e a Alemanha, que é onde nós vendemos aí grande parte do nosso café, tá? Um outro fato que vem acontecendo, então, se as empresas multinacionais estão vindo para o Brasil, então um dos maiores problemas que nós estamos encontrando dessa modalidade de apropriação de terras é que ela nega às populações locais o acesso à terra, que é o caso dessa região aqui, chamada de Matopiba, tá? Que é a região parte do Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. Esse processo também está indo para a região norte, o PET não fala, mas ele abrange aí também Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, né? E aí o que acontece? Essas empresas, observa aqui, né? Tem uma corrente, uma chart que está mostrando que elas vão causar um impacto ambiental no meio ambiente muito grande. Então vai prejudicar a biodiversidade brasileira, vai trazer consequências para o clima, né? Teremos mudanças aí no espaço de ocupação, mudanças também no meio ambiente. Isso é chamado, esse processo dessa ocupação dessa região para atividades agropecuárias, ela é chamada de matopiba, tá? Então, olha lá, esse problema tem sido bastante sério, né? Ele nega às populações locais o uso à terra, então observe que vai expulsando a população local devagarinho, né? Muitas vezes nós nem percebemos. E esse é um assunto bem atual aqui no Brasil. E o que as são mais de 20 transnacionais nesse espaço. E esse espaço era um espaço que até bem pouco tempo ele não tinha um valor econômico, tá? E eles vão cultivar o algodão para abastecer a indústria têxtil, a cana-de-açúcar, milho e soja, tá? Observe que nenhum desses produtos aqui são alimentos muito consumidos na nossa vida, tá? E agora o espaço rural brasileiro, tá? O espaço rural brasileiro, então, ele é um espaço bem diversificado. O nosso país tem uma grande extensão territorial, né? É importante lembrar aqui que temos alguns países que são totalmente urbanos. Vou dar 2 exemplos, 3. Vaticano, Singapura e Mônaco. Eles não têm área rural. E no Brasil nunca vai acontecer isso porque o país é muito grande. Então eu coloquei aqui algumas imagens típicas da nossa região, né? Pequenas e médias propriedades, com ótimas instalações, né? Criação de gado, o gosto pela zona rural, pelo espaço rural, os implementos agrícolas, né? A valorização das características do espaço rural, onde a gente mora, isso é muito parecido com muitas das nossas casas aqui na zona rural, e principalmente aí também o uso da produção de hortaliças para abastecer o mercado. Vamos entender um pouquinho o que é essa modernização da agricultura.
A modernização da agricultura, ela teve início lá no século XIX, nos Estados Unidos, no Japão e também aí na Europa. Essa modernização, ela trouxe uma nova maneira de produzir no espaço agrícola, né? Ela significa aí a modernização, a introdução de técnicas e tecnologias no processo produtivo agrícola e no espaço agrário, certo? E recebe o nome de Revolução Verde ou industrialização da agricultura, tá? Essa Revolução Verde porque trouxe mudanças no modo de produzir e a industrialização da agricultura, o uso de implementos e também a grande produção em escala para exportação, tá? Ocupação da terra pela agropecuária. Então é muito importante esse mapa mental aqui, porque ele vai mostrar como está a ocupação de terras aqui no Brasil. Então, de toda a extensão territorial, apenas 20% ela é utilizada para a agropecuária. Desses 27%. Desses 27%, 6% é para a agricultura e 21% para a pecuária, criação de animais. Só que um detalhe aqui, ó, os melhores solos e os maiores investimentos na agricultura estão voltados para o cultivo da exportação. Então, esse é o motivo que muitas vezes os alimentos se tornam caros e muitos não conseguem ter acesso a uma diversidade de alimentos produzidos aí no espaço rural. E nós dividimos a cultura de duas maneiras, culturas de pobre e culturas de rico. Culturas de pobre são os elementos destinados, são os produtos destinados à produção de alimentos para a população. Quais são esses produtos? Feijão, milho, mandioca, arroz, né? Esses produtos, eles ocupam os piores solos e são produzidos em pequenas e médias propriedades. E podemos colocar aqui também as hortaliças, tá? Culturas de rico, a cana-de-açúcar, o café, a soja, né? São produtos para a exportação ou então para abastecer a indústria, a transformação industrial. Ocupam os melhores solos e são produzidos em médias e grandes propriedades. Em relação a essa espacialidade rural, o que nós vamos ver? A agricultura, ela pode ser caracterizada a partir dos seguintes pontos. Então, nós vamos ver se ela é comercial, ela vai ser para exportação, né? Finalidade, então, comercial, exportação. Subsistência, para a nossa alimentação, abastecer o mercado interno. Em relação à técnica, então, nós temos três tipos de técnica. Tradicional, uso de equipamentos muito simples, ainda prevalece em grande parte do interior brasileiro, as áreas mais distantes de centros urbanos. A moderna, com uso de equipamentos super avançados, né? E a orgânica, que respeita o meio ambiente, não usa pesticidas, tudo é trabalhado de uma forma que está em harmonia, o meio ambiente e a produção agrícola. Tá? A mão de obra, ela pode ser patronal. O que significa patronal? Então, há uma relação de patrão e empregado, né? Nessa patronal, o empregado ele tem a carteira assinada, tem os mesmos direitos de um trabalhador da zona urbana, de um trabalhador de uma fábrica. A familiar utiliza apenas a mão de obra familiar, ocorre muito aqui na nossa região, né? A troca de dias, esse é um fator muito comum aqui para nós. A camponesa. A camponesa é a mão de obra familiar e toda a produção que é excedente, aquilo que sobra, que eu não vou conseguir consumir, ela vai ser vendida. A escrava, ela prevaleceu muito no período colonial do Brasil, hoje infelizmente ainda existe em alguns locais, tá? E hoje nós temos um novo rural brasileiro. De que forma? Nós temos novas atividades agropecuárias. Então, a criação de animais em confinamento, né? Lavoura de flores, aqui para nós é muito comum nas cidades de Munhoz e também em Senador Amaral. E o cultivo de hortaliças numa escala maior para ser comercializada nas cidades, tá? E as atividades não agrícolas, nós vamos encontrar hotéis, fazendas, pousadas, né? Restaurantes na zona rural, o turismo rural. Aqui em Cachoeira nós temos a fazenda
São João, São Sebastião, no Areado, né? E a questão aí também do Eco